A Ditadura da Bíblia. Meus amigos, esse livro tem uma importância muito grande na sociedade atual, porque Rossano faz aqui uma análise muito bem fundamentada dentro de uma linguagem suave, leve, agradável de se ler. Faz uma análise fundamentada sobre os textos sagrados, sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mostrando como que é importante a gente analisar expressões que estão ali, parágrafos, frases, dentro de um contexto sociocultural, para não incorrermos em equívocos de interpretação, de exegese, capaz de muitas vezes formar uma mentalidade fundamentalista. Nós vivemos hoje uma sociedade que existem muitas guerras que têm origem religiosa, e muitas vezes são pessoas que pegam interpretações ao pé da letra de textos sagrados das suas religiões e usam para interesses próprios, para atacar pessoas de outras denominações. Então Rossano faz uma análise qual a importância dos textos bíblicos para a sociedade atual e como interpretá-los dentro de uma visão mais lúcida, mais consciente, levando em consideração toda a situação e a época em que foi escrito cada texto. Então vai aí a dica da leitura, A Ditadura da Bíblia. Com certeza, se você ler esta obra, você vai agregar muito em seu conhecimento sobre o mundo e sobre a religião ocidental, que se baseia praticamente na Bíblia. Estou aqui para falar um pouco da minha experiência após a leitura do livro do meu amigo Rossano Sobrinho, esse aqui, ó, A Ditadura da Bíblia. Eu sempre fui ensinado que não se deve questionar a autoridade da Bíblia. E esse livro foi muito interessante porque ele mostra que a gente tem que tratar a Bíblia como ela é, que é um conjunto de livros feito por homens contando a experiência deles com o divino. Então tem que ter muito critério na leitura da Bíblia, na interpretação. E qual que é esse critério? É Jesus Cristo. Então, se a minha interpretação ela leva à conclusão de alguma coisa que Jesus não fez ou não foi, com certeza ela está errada. Então, pensemos nisso. Muita paz. Um livro que traz reflexões profundas sobre as escrituras e aonde você vai ver se você está usando realmente seu livre-arbítrio. Porque às vezes muitas passagens da Bíblia estão aí para nos prender e não para nos libertar. Então vamos ler esse livro com muito carinho e respeito, fazer essas reflexões profundas e trazer um bom entendimento para a nossa alma, para o nosso ser, para a gente realmente agir com liberdade na ação de viver. Então esse livro, A Ditadura da Bíblia, ele faz um olhar profundo para as escrituras sagradas e ver o que realmente é sagrado nas escrituras, o que realmente é o Evangelho de Jesus que nós devemos colocar no dia a dia na nossa vida. Então, eu indico essa leitura e vamos refletir juntos e vamos nós atrás de mais conhecimentos para trazer leveza e alegria na nossa existência. Mais uma obra do amigo, escritor e terapeuta Rossano Sobrinho. Li e recomendo A Ditadura da Bíblia. Importante leitura que nos leva a uma profunda reflexão sobre fé cega e fé raciocinada. Fé cega, aquela que pode levar ao fanatismo e à intolerância religiosa. Fé raciocinada, aquela que nos leva ao estudo, aquela que nos faz compreender com a razão, aquela que ajuda em nossa transformação moral. Estou aqui com o livro A Ditadura da Bíblia, do meu amigo, meu irmão Rossano Sobrinho. Confesso que fiquei muito feliz em receber do irmão Rossano, do meu amigo Rossano, este livro aqui autografado
em que pude aqui contemplar realmente uma visão espiritual, espiritualista da Bíblia, né? Esse livro que hoje em dia deveria ser muito mais estudado, sem nenhum preconceito, à luz de uma doutrina mais expandida, como é a doutrina espírita, e que nós espíritas, às vezes, não debruçamos como deveríamos sobre esse livro, principalmente sobre o Antigo Testamento, que nos traz alguns alicerces históricos, né, para compreendermos melhor o Novo Testamento. A doutrina espírita trabalha muito o Evangelho segundo o Espiritismo, mas existem muitos outros itens, muitos outros pontos que precisamos analisar com mais cautela. Achei esse tema, a Bíblia, super oportuno nos dias de hoje, momento que estamos vivendo com tanta turbulência, né, nossa sociedade. A geopolítica mundial está tão perturbada por guerras, né, que parecem nunca cessar, e nada melhor do que uma interpretação bíblica mais profunda, mais aberta, mais espiritual, para compreendermos que somos todos irmãos, inclusive povos que hoje estão em contenda eterna, né? Como os cristãos, judeus e muçulmanos, perante a Bíblia são todos povos irmãos. Deveríamos compreender isso de forma mais fraterna. Irmão Rossano, forte abraço, sua obra mais uma vez foi fantástica, recomendo e acredito que o irmão está naquele caminho certo, que é a divulgação clara, honesta da doutrina espírita, porque divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade e o irmão tem feito isso com maestria. Forte abraço, meu irmão Rossano. Eu indicaria a leitura do livro A Ditadura da Bíblia, de Rossano Sobrinho. Na introdução deste livro, no finalzinho da introdução, Rossano colocou o seguinte trecho: este estudo, portanto, foi escrito com o propósito de acender luzes, revisar conceitos, sensibilizar corações e libertar consciências da ignorância, a grande genitora do fundamentalismo religioso e de toda maldade. Então essa obra ela tem o objetivo de nos fazer pensar, de nos fazer refletir sobre questões, conceitos, posturas que nós sempre tivemos ou que nós sempre vimos as pessoas terem e a gente nunca questionou, principalmente ligadas à religião, né? A gente às vezes ouve determinadas concepções, ouve determinadas interpretações, principalmente da Bíblia, e a gente nunca questionou, nunca parou para questionar. E o Espiritismo nos traz essa possibilidade da gente poder pensar sobre aquilo que a gente está lendo, sobre aquilo que a gente está ouvindo, e não nos deixar levar, né, por imposições, por fundamentalismos, né, por coisas que podem às vezes nos fazer ter uma fé cega, uma fé que não nos permite ver o outro lado, né? Então eu indico sim essa leitura, porque é uma leitura de estudo, onde nós possamos revisar, onde nós possamos raciocinar e concluir, né, que tudo pode ser mudado, tudo pode ser questionado, assim como Kardec nos propôs, né, questionar aquilo que nos é dito, aquilo que nos foi passado de gerações em gerações que vem aí, né, fazendo com que as pessoas às vezes não se permitam pensar sobre coisas, principalmente ligadas à fé. Então, indico sim e espero que todos gostem dessa leitura. Boa tarde, amigos. Trago hoje para vocês essa muito interessante sugestão de leitura do amigo escritor Rossano Sobrinho, A Ditadura da Bíblia. Uma leitura provocativa, crítica e ao mesmo tempo leve, né, sobre o entendimento
né, da Bíblia como um livro histórico ou como palavra de Deus, sim. A imposição, né, dos textos bíblicos como norma para a sociedade laica, e muitas delas têm muito pouco a ver com o Evangelho. Uma leitura muito interessante para você espírita ou não espírita, mas que se preocupa com a sua evolução, que se preocupa com o desenvolvimento da sua fé raciocinada, né? Fica a dica, uma leitura muito leve, muito boa. Tudo bem? Passando para trazer uma dica de leitura super, hiper interessante, que é o livro A Ditadura da Bíblia. Uma análise crítica sobre as escrituras e o fundamentalismo religioso do Rossano Sobrinho, publicado pela Editora do Conhecimento. Eu espero muito que você algum dia na sua vida tenha se questionado. Por que algumas religiões Deus castiga, pune, te manda para o inferno, faz de você uma pessoa pecadora que tem que seguir aquilo fielmente que está escrito na Bíblia? E outras religiões, doutrinas, filosofias, teosofias, enfim, já te entregam um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus passivo, um Deus que oferece uma segunda chance, alternativas de redenção. Por que existem essas diferenças em religiões, em conceitos? Tudo através de um único compilado de escrituras que chama-se Bíblia. Porque é o homem que vai te fazer crer naquilo que ele quer que seja verdade. Então cabe a você a questionar aquilo que você quer buscar, a questionar aquilo que você quer acreditar, não entregar a sua fé a qualquer religiosidade. Eu acredito que você vai ficar curioso aí para pesquisar o que é religiosidade, que é diferente de espiritualidade. Então o Rossano consegue trazer para nós aqui nesse livro justamente esses conceitos. Muitas divergências, muitas contradições. Por que tem religiões que colocam Jesus sendo Deus, mas na hora que está fazendo ali, seja seu culto, sua missa, sua palestra, ele consegue afirmar o que Jesus falou? Com a própria oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Então, se vem a nós o reino de algo ou de alguém, Jesus seria Deus? Então você vai se perguntar muitas coisinhas que aqui você fala, gente, por que eu nunca pensei nisso? Ou ao contrário, já pensei tanto nisso, por que eu não me questionei antes? Então aqui a gente vai ver as contradições, a questão da submissão, da homossexualidade, submissão feminina, da homossexualidade, do julgamento, né? Então como é que a gente pode julgar a fé de um irmão que tem Jesus que condena, ou julgar a fé de um irmão que tem Jesus que ama, se na própria Bíblia que ele carrega, Mateus fala para não julgar para não serem julgados. Então, existe muita contradição. Então não vamos pegar esse instrumento que está virando arma na mão de muitos homens para manipular, alienar a mente do ser humano. Ao invés de trabalhar a fé, quer trabalhar a barganha. Então aqui, muitos esclarecimentos. Vale a pena ler. Caros companheiros e companheiras de jornada, é com muita alegria que venho aqui hoje falar sobre a última obra do nosso irmão Rossano Sobrinho, A Ditadura da Bíblia. Obra que eu li em 4 dias, tamanha a empolgação com a leitura, tamanha a inteligência com que essa obra foi escrita. E eu confesso a vocês que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa obra foi a capa desse livro, onde nós vemos mãos acorrentadas, ou seja, presas por pensamentos, por conceitos, por tradições, uma mente presa, e essa mente presa é representada através dessas mãos acorrentadas. O próprio Cristo nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a liberdade de pensar, somente a liberdade de questionar, somente uma fé raciocinada e pautada na lucidez que o Cristo veio trazer, pode nos conceder a verdade. Então é com muita alegria, com muita honra que eu indico para todos, não importa a sua religião, não importa se você não tem religião. A Ditadura da Bíblia é uma obra que veio mostrar
o quão frágeis são as nossas convicções, o quão frágeis são as nossas certezas quando nós estamos escravizados a elas. Daniel Albert Einstein já disse uma vez que a mente que se abre ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. E realmente, né? E Einstein não falava de dimensão física, Einstein falava de dimensão dos horizontes, de dimensão do pensamento. E é preciso que nós tenhamos a coragem, é preciso que nós tenhamos a ousadia de conhecer as várias verdades que nos são apresentadas e, através delas, decidir, escolher, analisar, verificar, realmente faz sentido. É muito importante respeitar as tradições, mas é mais importante ainda não nos tornarmos cegos diante delas. Então, mais do que uma obra histórica, mais do que uma obra filosófica, eu considero A Ditadura da Bíblia uma obra ética, um livro ético, um livro que, sobretudo, aborda temas diversos, assuntos diversos do nosso cotidiano, né? E chama a atenção para um deles, fala sobre a homossexualidade, sobre a diversidade de gênero. É um tema que nós precisamos discutir, sobre o qual nós precisamos refletir, porque nós temos ao nosso lado, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, pessoas que sofrem porque se acham inadequadas para essa sociedade. Portanto, é preciso ter coragem para questionar, para entender, para compreender. E é preciso, antes de tudo, ter o coração aberto para receber os ensinamentos, porque foi exatamente por ter a mente e o coração fechado que aquele povo crucificou Jesus. Jesus trouxe a verdade. Mas aquele povo, aqueles religiosos, fanáticos, ritualísticos daquela época, fecharam os olhos e os ouvidos a essas verdades. Não façamos iguais a eles. Tenhamos coragem, coração aberto e mente aberta para receber os ensinamentos que estão propostos. Um grande abraço a todos e leiam esse livro maravilhoso, que vocês não vão se arrepender. Olá, meus amigos, meu amigo, você que me ouve, é interessante, um livro de Rossano, você não conhece? Não, com certeza não conhece, lançamento novo, é verdade, A Ditadura da Bíblia. Pensando nisso, será que o livro nos afastaria ou aproximar-nos-ia das religiões? É claro, o livro é elaborado para unir os povos. A linguagem é universal. As interpretações talvez decorressem da capacidade de cada um, mas o livro esclarece. Você não leu? Leia, meu amigo. Leia para inteirar-se do conceito nobre que é trabalhado em todos os sentidos. Leia e você terá ganho e muito. A Ditadura da Bíblia, ela é espetacular. O trabalho de Rossano Sobrinho. Olá, estamos aqui na sede da Editora do Conhecimento. E hoje eu venho falar desse nosso último lançamento, A Ditadura da Bíblia, um livro muito oportuno, que nos chegou e nos trouxe assim um olhar diferenciado sobre os evangelhos, sobre o papel das igrejas fundamentalistas nesse momento em que nós estamos vivendo, e em especial com as adulterações feitas nas traduções das Bíblias do Brasil. Então, o livro do nosso autor Rossano Sobrinho trata desse assunto, mostrando aspectos de mutilações feitas nos evangelhos trazidos por Jesus, e enfoca aspectos importantes como homofobia, como a questão da mulher, a misoginia, e é uma leitura fácil, simples, onde os temas apresentados que são relevantes, né? Mostrando que a Bíblia não é uma obra feita por Deus, né? Sim, pelos homens, onde trata dessas questões também com muita maestria. Obra simples de ser lida, fácil
fácil acesso, rapidamente se lê, porém apontando um tema crucial nesse momento em que vivemos uma divisão no nosso país, né? Espero que gostem, recomendo profundamente A Ditadura da Bíblia. Olá, meus amigos do canal Renovação, meus cumprimentos, meu abraço fraterno, meu amigo, meu compadre, confrade, Rossano Sobrinho, meus cumprimentos por mais esse livro. Você tem nos trazido, nos brindado com tantos livros, com tantas leituras maravilhosas, profundas, muitos ensinamentos. Mas confesso que esse último não, o mais recente, porque virão outros com certeza, nos traz profundas reflexões sobre a Bíblia em si, que não pode ser assim a letra cega, porque Emmanuel nos diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E infelizmente criou-se uma ditadura de verdade, embora a palavra seja muito forte, porque quando levamos ao pé da letra muitas coisas que existem, principalmente no Velho Testamento, no Antigo Testamento, se torna assim incompreensível algumas passagens de difícil entendimento, onde nós vemos a figura de um Deus muitas vezes com todas as características do ser humano, um Deus raivoso, um Deus às vezes vingativo, pronto para premiar com o paraíso eterno do far niente daqueles filhos que são bonzinhos, para viver a eternidade louvando o Criador junto com ele pela eternidade. Imagino que estar com o Criador na figura humana, de forma figurada, é uma coisa boa, mas passar uma eternidade sem fazer nada, louvando e cantando as glórias do Senhor, eu tenho a impressão que nem o Senhor, o próprio Deus, gostaria disso. E pronto para mandar para o inferno, para queimar pela eternidade aqueles filhos inconsequentes, desobedientes. Então, no livro do nosso querido Rossano Sobrinho, ele nos traz essas profundas reflexões com alternativas de entendimento que a doutrina espírita nos traz à luz desse entendimento. A compreensão adequada, porque Jesus veio nos dizer que Deus é amor, amor infinito. Não é esse Deus vingativo, não é esse Deus benevolente com aqueles que obedecem os versículos, os capítulos, os versículos, mas que não são capazes de arregaçar as mangas para levantar um caído, apenas ficam recitando os versículos da Bíblia. Então isso se tornou assim uma realidade absoluta para muitas pessoas, que se tornou assim perfeitamente uma ditadura. Porque eu tenho que provar que estou do lado de Deus, louvando a Deus, ajoelhando, fazendo as minhas ofertas pecuniárias, levantando grandes templos para provar a minha obediência a esse Deus que Jesus nos disse que, na verdade, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o entendimento da criatura, e ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que me amar, estar de bem comigo mesmo, em paz e harmonia comigo mesmo. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou amar o meu próximo? Se eu não me estiver bem comigo mesmo e não amar o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus? Então, a Bíblia às vezes nos assusta com certas colocações, e é nesse aspecto que Rossano
nos convida a reflexões profundas sobre essa ditadura imposta pela Bíblia, onde a palavra é cega, onde a palavra muitas vezes mortifica. Então, nossos cumprimentos ao Rossano Sobrinho. Recomendo o livro, já li uma boa parte, não li tudo ainda, mas o que eu li já foi suficiente para que eu possa fazer essa minha declaração, esse meu depoimento, e desejo todo sucesso para você, Rossano. Que Deus te abençoe, te ilumine, que os bons espíritos estejam sempre contigo e que você possa sempre nos trazer e nos surpreender com ensinamentos para pensarmos de forma diferente, sairmos fora da caixinha, para buscarmos entendimentos e alargarmos os nossos horizontes de compreensão. Meu abraço fraterno a todos os amigos do canal Renovação. Meu abraço fraterno ao meu querido Rossano Sobrinho. Abraço, Rossano. Fique com Deus. Até uma próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, meu fraterno abraço. Passando aqui para agradecer aos tantos companheiros e companheiras que deixaram registro aqui nesse book trailer sobre o nosso novo livro, o livro Ditadura da Bíblia. Agradecer a Milane Moreira, que idealizou e organizou, montou o book trailer, né, elaborando as perguntas para os amigos, autores, leitores, a minha esposa Cíntia e meu irmão Marcelo, que também foram generosos aqui comentando a obra, e a Milane me pediu para eu comentar um pouco o que me motivou a escrever A Ditadura da Bíblia e um pouco sobre o que é o fundamentalismo religioso, que é um dos temas da obra, né? Bem, eu vou juntar as duas perguntas numa resposta apenas. Ao longo dos séculos de cristianismo, nós já perseguimos, nós já matamos em nome da Bíblia, em nome de religião, em nome de livro sagrado, né? Muitas guerras do mundo envolvem a questão religiosa. E quando eu observo a Bíblia sendo utilizada contra os valores do Evangelho, parece um paradoxo, né? Mas a gente observa na atualidade do mundo pessoas se utilizando de passagens da Bíblia, muito especialmente do Antigo Testamento, para atacar minorias, para condenar membros da comunidade LGBTQI+, às labaredas infernais eternas, né? Então a gente observa que isso não é evangelho. Essa não é a proposta de Jesus. Então, observando esse cenário, que eu tenho dito já há algum tempo, que eu acho um cenário muito perigoso, né? Toda vez, por exemplo, que política e religião se unem na história da humanidade, não deu certo, porque são dois poderes gigantes na Terra, né? O poder político e o poder religioso. A Idade Média nos mostra isso claramente, né? Então, esse livro é um alerta e um convite à reflexão sobre o valor da Bíblia, o valor real da Bíblia, né? Porque há muita coisa maravilhosa dentro da Bíblia, e também sobre os perigos de pegarmos certas passagens como se fossem da palavra de Deus e usarmos isso para prejudicarmos pessoas e até coletividades, né? Então, eu senti muita necessidade. Aqueles que ainda não leram, eu convido a conhecer o trabalho, né, pela Editora do Conhecimento, porque o fundamentalismo religioso é quando a minha verdade está totalmente fechada, pronta e acabada, e eu não me abro ao diálogo. Ainda quero impor sobre os outros esses meus fundamentos, né? Então,
Jesus não arromba a porta de ninguém, ele bate a porta. Há um versículo do apóstolo Paulo que diz: onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando eu uso de uma ferramenta de textos antiquíssimos, escritos ao longo de 1.600 anos, em certo momento reunidos num livro, né, que compõe a Bíblia, porque não foi a Bíblia que fez a igreja, foi a igreja que estruturou a Bíblia, excluindo uns livros e unindo outros, e eu uso dessa ferramenta como palavra de Deus para oprimir, para perturbar, para perseguir, nós estamos aí diante de algo perigosíssimo, né? Que faz lavagem cerebral, manipulação emocional, gerando muitos danos, inclusive psicológicos, em muitas pessoas. Então, aí o nosso mais recente livro, pela Editora do Conhecimento. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que deixaram aqui um registro tão carinhoso e tão generoso para comigo e com o nosso livro, A Ditadura da Bíblia. Um grande abraço a todos.